queria ver. Estático, acho que seria alguma coisa com eletricidade. Agora, mas tipo, é elasticidade que você quer dizer? Não, estático é parado. Está estático, está Ah, parado. Ou seja, houve a grande explosão, houve o Big Bang, porém cada corpo celeste se colocou num lugar e aquilo fica ali, parado. É lógico que girando aqui no nosso sistema solar ou Via Láctea, girando em torno do Sol e girando sobre o seu próprio eixo, porém mantendo sempre a mesma distância um corpo celeste do outro, ou seja, um planeta do outro, tá? ô Então, isso é professor, estático. Ah, tem um livro que é Stephen Hawking, A Teoria de Tudo. Lá teve o que eu estava lendo, tinha uma teoria de que o universo, por exemplo, se você ir reto em uma direção no espaço, vai ter uma hora, exemplo, se você tiver muita velocidade, né? Vai ter uma hora que você vai voltar para o mesmo lugar. É como se ele fosse meio que você ficasse dando volta, é como se ele fosse tipo que você pudesse, eu não sei explicar, eu esqueci o nome. Que, tipo, quando você vai andando, é tipo como se fosse tipo redondo mesmo, que você anda, aí vai ter um tempo que você vai estar andando em círculos. uhum. Aí tem essa É, teoria. é a teoria da inflação. Mas esses dois vídeos que estão postados lá, que falam a respeito da formação do universo, fala também da teoria de Hawking, e ele está especificamente ligado a todos os cientistas que trabalharam a questão da formação do universo em geral, né? Então, Einstein, partindo de Einstein, ele dizia que o universo era estático. E ele realizou uma fórmula, que é a teoria da relatividade é em cima de uma fórmula, que essa fórmula ele chamou de correção da constante cosmológica. E aí, essa constante cosmológica, ele dizia que que o universo era estático, planetas, estrelas e tudo, porque entre um campo e outro existia uma força repulsiva. Quando chegava perto, se afastava. Se chegasse perto, se afastava. Porém, até então, essas teorias levadas e instituídas até a Einstein, eles não tinham equipamentos de boa visualização. A partir de Edwin Hubble, as coisas começaram a mudar. Quando nós falamos de Edwin Hubble, do que você lembra? Não sei. Tem um equipamento chamado Hubble. O que é É um isso? telescópio, eu acho. Isso. Edwin Hubble, ele montou, né, ele construiu um telescópio de alta visualização. A partir daí, começou-se a verificar determinadas ocorrências do universo. E aí começou-se a verificar, por exemplo, a média do brilho das estrelas, por exemplo, onde um corpo celeste, uma estrela, um planeta, ele está mais próximo, ele tem uma coloração, quando ele está mais longe, ele tem outra coloração, e aí chamou-se de azul para perto e vermelho para longe, que era o que dava para se observar, e o universo, segundo Hubble, ele não era estático. O universo, ele está em expansão. E o espaço do universo, ele emergiu de um átomo primitivo. Quem disse isso? Foi lá antes, né, nos estudos lá com Einstein, Lemaitre
que falou isso, um francês que falou que o universo era expansivo e que ele emergiu da explosão de um átomo primitivo. Um átomo, né? Um átomo não, é um elemento, uma substância, vamos dizer assim, né? Aí é a química que vai determinar essas questões. E que esse átomo formou novas galáxias, né? E essas galáxias, elas não são estacionárias. E aí, agora que mais próximo, em 84, né, esse estado estacionário, mais a teoria de Lemaitre, quem pegou essas teorias para estudar foram os cientistas que vieram a partir de Hubble. E eles começaram a trabalhar e eles observaram que os átomos estavam presentes no ambiente e que existiam átomos leves e conforme a condensação, conforme o calor, esses átomos se transformavam em átomos mais pesados. E que os dois primeiros átomos que se formaram foi nessa ordem, né? Foi primeiro o hélio e depois o hidrogênio. E o universo, ele é constituído por 75%, o universo não, as substâncias e os elementos como em geral, eles são constituídos por fusão, né, aquecimento e transformação desses dois elementos básicos que são chamados de elementos leves. E eles formaram os elementos pesados, os primeiros, como o nitrogênio, o carbono, o oxigênio e o ferro. Como? Sobre altas temperaturas. Os elementos, eles se fundem para formar, os elementos leves se fundem para formar os elementos pesados. Então, 75% dos elementos são formados pelo gás hélio, enquanto 25% pelo hidrogênio. Então, existe aí essa teoria e essas certezas de formação do universo, né? E que ele está em expansão sempre. O movimento dele, ele é contínuo, ele não é parado, não. E aí, nós vamos identificar isso e entender melhor quando vocês observarem e assistirem os vídeos que estão lá na sala de vocês, tá? Que fala sobre a teoria de formação do universo. Os 2 vídeos estão postados lá desde a outra aula, da primeira aula desse bimestre que eu ministrei para vocês. Hoje, nós vamos falar especificamente do comportamento dos planetas. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês, para nós podermos observar o que acontece com os planetas. E aí, eu tenho no finalzinho dessa aula aqui, nós vamos ver algumas fórmulas de cálculo de intensidade de campo gravitacional, porque se o nosso universo ele está em expansão, e essa teoria que é ditada e que é acreditada que ele está em expansão, existe aí o campo gravitacional. E esse campo gravitacional, ele exerce força. E essa força é igual ao peso. E quando nós falamos de campo gravitacional, o que é que você entende por isso? O que é um campo gravitacional? É um campo onde tem gravidade, ou um campo onde a gravidade. Um campo onde fica sobre a gravidade? Isso, nesse campo, a partir desse campo, vamos dizer que tem uma linha acima do planeta, em uma quantidade de quilômetros, que a gente não precisa especificar aqui agora, e que depois dela, essa gravidade, essa força de atração não é exercida. A partir do momento em que um corpo
entra em contato com esse campo, ele entra em atração do nosso planeta. Nosso planeta vai atraí-lo para o centro gravitacional ou para o núcleo do planeta, onde, lá no princípio, se dizia que quando formou o planeta Terra, ele era constituído de temperaturas altíssimas e não tinha camada sólida, não tinha essa camada sólida, rochosa que a gente sabe que existe hoje. Ele era um aglomerado de rochas e metais derretidos. Então, não tinha condições de vida. Foram se formando esses elementos, que eu acabei de falar aqui no começo da aula, e foram se moldando para formar o todo do conteúdo gasoso, líquido e sólido que nós temos hoje no planeta, depois do resfriamento. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para nós podermos ver o trabalho de hoje. Para carregar aqui a tela para a gente poder começar, tá? Aqui já carregou, tá mostrando no PowerPoint os planetas, comportamento dos planetas. Sim, mas sim, agora carregou. Vai ficar a tela cheia. Pronto. Então, os planetas, a nossa aula vai falar sobre os planetas, nós vamos focar especificamente no planeta Terra, que é o ambiente que nós conhecemos, e vamos ver sobre o comportamento dos planetas. Então, no primeiro momento, nós vamos falar sobre os movimentos dos planetas. Quais são os movimentos que os planetas realizam? Anti-horário e horário. Então, o planeta, ele se movimenta anti-horário? Que eu saiba assim. O nosso, se eu não me engano, é anti-horário. Então, em relação a quê que ele se movimenta anti-horário? Ao Sol? Isso. Que movimento é esse? Eu não sei. Translação. Eu ia falar. E o outro? O outro, no caso, é ele tirando de foto de si mesmo, né? Isso. Que é? Rotação. Isso. Então, nós vamos começar pelo primeiro, que é menor, que é o movimento de rotação, né? Então, primeiro nós vamos definir o que é um planeta. Os planetas, eles não produzem luz, apenas refletem a luz do Sol. E eles orbitam em torno da estrela central, que é o Sol. Tá? Então, a definição de planeta é essa. Planeta, ele não produz luz, e não é só isso. Ele apenas reflete a luz do Sol. E ele também orbita ao redor da estrela chamada Sol. Tá? E fala que as teorias afirmam que os planetas também foram formados a partir de porções de massas muito quentes, conforme eu falei lá no começo, e que todos estão se resfriando. A Terra já se resfriou,
tanto que já deu, já existe vida aqui, né? E como a Terra já se resfriou o suficiente, ela já apresenta superfície sólida. Então, nós podemos observar que na constituição aqui do nosso sistema solar, existem 4 primeiros planetas que são rochosos, porque já chegou numa temperatura específica para formar essa rocha na sua superfície, enquanto os 4 últimos ainda não. Por isso são chamados de planetas gasosos. Aí, quando nós falamos do que constitui o universo, nós chamamos os elementos de corpos celestes. Então, um corpo celeste, ele é considerado um planeta quando? Quando, além de não possuir a própria luz, não ter a própria luz, ele gira ao redor de uma estrela, conforme foi dito, para caracterizar um planeta. E eles têm a forma, os planetas, eles têm a forma aproximada de uma esfera. Então, tem a forma aproximadamente esférica. Os seus movimentos principais são rotação e translação. E cada planeta possui um eixo de rotação em relação ao Sol. O mais inclinado deles é o planeta anão Plutão. Ele tem uma inclinação maior, pois seu eixo de rotação, ele chega a 120 graus. Olha na figura. Aqui o planeta anão, o Plutão, uma inclinação de 120 graus, tá? Enquanto os outros planetas têm uma inclinação menor. Aí deixa eu voltar aqui para não ter confusão. Aqui, ó, Vênus, que é o segundo planeta, a partir do Sol, aqui está 177 graus. Ah, mas essa inclinação não é maior? Não. Aqui, essa informação está errada, é 17,7, tá? Porque a inclinação dele é menor do que o da Terra. E essa inclinação entre os planetas é que vai determinar algumas ocorrências, tá? Por exemplo, vamos falar especificamente aqui do nosso planeta. A inclinação da Terra está ali aproximada de 23,5 graus. Essa inclinação da Terra e os movimentos que nós falamos antes de estarmos definindo cada um deles, ela vai ocorrer em algumas coisas. O que a gente pode perceber que acontece no planeta Terra em relação a essa inclinação e aos movimentos que o planeta realiza? Como assim, professor? O que acontece? Nada? É sempre a mesma coisa? Por causa do eixo do planeta? Por causa do eixo de inclinação e por conta da rotação e da translação do planeta, o que acontece para nós que nós percebemos? Os dias e noite, noite, dia, essas coisas. Dia e noite está relacionado à translação ou à rotação? A rotação. Isso. E a translação, o que ela traz para nós? O ano. Só? As temporadas... Não, temporada não. Verão, outono, Isso. inverno. As 4 estações. Exatamente, é isso mesmo. Isso que a gente pode perceber, por conta desse ângulo de inclinação e por conta dos movimentos. Nem sempre a incidência do Sol está no mesmo lugar. Então, o movimento de rotação é esse em que os planetas giram em torno do seu próprio eixo. Vai existir um momento e com esse movimento, a luz do Sol não será incidida no planeta inteiro. Vai existir momentos em que parte da Terra está voltada para o Sol, que é
o período claro, que nós chamamos de dia, e parte da Terra não está direcionada para os raios solares, que é o período escuro, e que nós chamamos noite, né? O mesmo acontece com a Lua, com as estrelas e os demais astros que vemos no céu, tá? Esse movimento, ele é interessante, ele é importante para determinar a contagem do tempo. E o tempo é fundamental para entendermos as ocorrências físicas do nosso planeta. Então, aqui a duração do período de rotação, né, do movimento de rotação, é de aproximadamente 24 horas, e o que corresponde um dia. A Terra, por ser esférica, ela não é iluminada toda de uma vez só. Conforme a Terra vai girando em torno do seu eixo, os raios de luz solar incidem sobre uma parte do planeta e a outra fica à sombra. É o que nós chamamos de período claro e período escuro, ou dia e noite. Conforme vem agora aqui na explicação escrita. Então, o ciclo do dia e o ciclo da noite ocorrem graças à rotação, enquanto o planeta está girando sobre o seu próprio eixo. É dia nas regiões que estão iluminadas pelo Sol, que é o período claro, e, simultaneamente, é noite nas regiões não iluminadas, que é o período escuro. Aí, aqui, nós temos esse movimento de rotação e translação mostrado nessa imagem, onde mostra solstício de verão, solstício de inverno, né? Equinócio de primavera, equinócio de outono. Então, solstício é para verão e inverno. Equinócio é para as outras duas estações, primavera e outono. Então, nós vamos verificar cada parte dessa. Na primeira imagem aqui, nós vamos ver dia, este lado voltado para o Sol é dia, e o outro lado, que não está voltado para o Sol, é noite. Então, nós temos exemplos claros que normalmente as pessoas falam que quando é dia aqui, do outro lado, no Japão, é noite. E é praticamente 24 horas de diferença. Não é especificamente, não são 24 horas fechadas, mas é bem próximo disso. Então, se aqui é meio-dia, lá é aproximadamente meia-noite. Se aqui são 12 horas, lá é mais ou menos 24 horas, ou 0 hora, como o pessoal costuma dizer, tá? Aqui essa segunda, nós estamos vendo que a luz do Sol aqui está mais na região sul, abaixo da linha do Equador, do que na região norte. E aqui desse lado nós estamos vendo a outra parte voltada para o Sol, que é dia, e o lado daqui, do lado direito, que estava voltado para o Sol, agora é noite. E aqui embaixo, nós estamos vendo que a incidência está no norte e no sul não, tá? Na parte de cima, a incidência está no sul e a incidência da luz do Sol fugiu do norte. Aqui ela está no norte e fugiu do sul. Tudo isso se dá por conta dessa inclinação que tem no eixo da Terra, que é uma linha imaginária, né? Ela não está lá furando a Terra, é só uma linha imaginária, e o que indica também as estações, que vai indicar as estações, é a linha do Equador, que está no centro aqui, na horizontal. Aí o movimento de translação, que é o movimento em que os planetas giram em torno do Sol, né? Que orbitam o Sol. No planeta aqui, no nosso planeta Terra, ele demora 365 dias e aproximadamente 6 horas.
Então, está dizendo aí, né, que o movimento de translação é executado pelos planetas ao redor do Sol e o tempo que levam para dar uma volta completa é denominado período orbital. Quando eles dão uma volta completa no Sol, eles completaram um período orbital. No caso da Terra, esse período leva cerca de 365 dias, 365, e aproximadamente 6 horas para se completar. Aí acaba o ano, né? A Terra, no seu movimento de translação, forma uma elipse pouco alongada, bem próxima a um movimento circular. Já o planeta Netuno, que está mais longe do Sol do que a Terra, ele traça uma elipse, uma órbita elíptica de forma bastante alongada. Então, o movimento dele em torno do Sol, ele vai formar um movimento mais alongado. E em razão do movimento de translação e da posição e da inclinação do eixo da Terra, cada hemisfério fica alternadamente mais exposto aos raios solares durante um período do ano. Isso vai resultar nas 4 estações, que foi o que eu perguntei para vocês antes de nós entrarmos nessas teorias e na escrita da aula em geral aqui. Então, as 4 estações: verão, outono, inverno e primavera. Nos meses de dezembro a março, o hemisfério sul, a parte de baixo da Terra, ela se localiza ao sul da linha do Equador, né? Esse hemisfério sul. E ele vai ficar, entre esses meses aqui, ele vai ficar mais exposto à luz do Sol, enquanto que os raios solares incidem perpendicularmente sobre esse polo, né? Sobre a parte sul do planeta, alguns pontos do hemisfério sul, em alguns pontos desse hemisfério, será o verão, né? Então, vamos ver o movimento de translação do planeta. Olha que ele brilha, fica voltado, né? E a outra parte não. E vai mudando essa claridade, essa incidência de luz solar no planeta. Aqui é a formação da elipse. O que está mais próximo está mais arredondado, mais próximo da circunferência, e o que estica mais, a elipse é mais alongada, conforme foi explicado para vocês. Então, agora vamos falar das estações. Depois de 6 meses, nos meses de junho a setembro, a Terra já percorreu a metade da órbita em torno do Sol. O hemisfério norte, que está localizado ao norte da linha do Equador, acima do planeta, ele fica mais exposto ao Sol. E assim, os raios solares incidem perpendicularmente sobre pelo menos alguns pontos desse hemisfério, do hemisfério norte. E o que acontece lá? É verão. Então, aqui estou mostrando outra imagem, onde nós vemos o Sol, né? E nós chamamos o nosso sistema solar de heliocêntrico, onde o Sol está no centro de todos os planetas que giram sobre ele. Então, quanto mais próximo do Sol, menos elíptico é o movimento. E quanto mais longe, mais elíptico é. Então, nós falamos aqui de Netuno. Olha a diferença da distância de movimento de translação entre um planeta e outro. Então, enquanto é verão no norte, com dias mais longos e noites mais curtas, é inverno no sul, onde os dias se tornam mais curtos e as noites mais longas. E assim vai acontecendo essa alteração de estações e de
comportamento dos planetas em relação ao Sol. Em 2 períodos do ano, de março a junho e de setembro a dezembro, há posições da Terra em que, na sua órbita, em que os 2 hemisférios são iluminados igualmente, e é quando ocorre de forma alternada, nos 2 hemisférios, as estações climáticas, diferentes de verão e inverno, que é a primavera e o outono. As estações do ano, elas são invertidas entre os hemisférios sul e norte, certo? Por isso, é possível, numa mesma época do ano, por exemplo, pessoas aproveitarem o verão numa praia, no hemisfério sul, enquanto outras se agasalham por conta da nevasca no hemisfério do inverno no hemisfério norte. E aí, quando nós estamos falando assim, de nevasca e de praia, nós não estamos falando especificamente do Brasil, nós estamos falando do planeta todo, tá? Existem lugares até aqui na América em que existe nevasca, existe sim, a neve cai, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que é a América do Norte, existe essa condição. Aqui no Brasil, pouco acontece isso, mas na região sul. Aí, falar do centro, né? Nas regiões mais próximas da linha do Equador, tanto em um hemisfério quanto no outro, ocorre constantemente a incidência de raios do Sol. Faz calor durante todo o ano, e há apenas a estação das chuvas e a estação das secas, em virtude da curvatura da Terra e da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao seu plano de órbita, ou seu plano orbital. Os polos recebem raios do Sol bastante inclinados por um longo período do ano. Os raios solares não chegam aos polos, norte e sul, lá nas extremidades. Por isso, são muito frias. Só vai acontecer assim, ó. Lá nos polos, Polo Sul e Polo Norte, é muito frio. Só tem verão 6 meses, mas inverno 6 meses. Enquanto no norte é verão, no sul é inverno. 6 meses assim. Quando inverte a situação, no sul é verão e no norte é inverno, 6 meses dessa forma. E aí nós estamos falando dos moradores da região, dos polos. Então, os moradores dessas regiões, para eles, só existem 2 estações climáticas. Uma que chamam verão, ou seja, inverno, desculpe, ou seja, o longo período em que os raios solares não atingem aquele polo. E a outra chama verão, né? Quando acontece o pôr do sol durante meses. Não acontece o pôr do sol durante meses. O sol fica ali o tempo todo. Nasceu e não vai se pôr. Aí nós temos uma imagem mostrando esse movimento, né, de translação e de rotação, fazendo essa alteração. É lógico que a imagem aqui está mostrando um pouco mais rápida, porém, a duração de verão e inverno nos polos é de 6 meses para cada estação. Não há primavera nem outono. Aí agora nós vamos falar sobre a intensidade do campo gravitacional. Nós já vimos lá no comecinho da aula, vocês falaram para mim o que vocês acham que é um campo gravitacional, e eu complementei a fala de vocês. O campo gravitacional é aquele campo onde qualquer corpo que se aproximar dele será atraído pelo planeta. E o que faz isso acontecer? A formação do nosso planeta. O núcleo dele, o núcleo do planeta, ele é formado por metais. E metal é bom condutor de calor e eletricidade. Por isso, o centro do planeta,
ele é quente. Lá o núcleo do planeta, ele é quente, temperaturas altíssimas, né? Que se cair alguém lá, se alguém chegar até lá, vai derreter. Então, nós vamos ver como é que se calcula esse campo gravitacional. Então, está dizendo aqui, ó, esse exemplo, né? Que a Terra de massa M, a massa da Terra, M maiúsculo, e raio R, exerce uma força de atração gravitacional sobre um corpo de massa M. Esse M minúsculo é porque o corpo é menor do que a Terra. Esse corpo está localizado na superfície do planeta, tá? A distância entre o centro gravitacional da Terra e o corpo é determinada pela letra D. D de quê? De distância, que é igual ao raio. Então, D é igual a R. A distância do corpo é igual ao raio do planeta. Se nós desprezarmos o efeito da rotação da Terra, a força gravitacional será o próprio peso do corpo. E aí nós precisamos ver quanto que é esse peso do corpo. Então, a imagem está mostrando os dados oferecidos pelo exercício, pelo exemplo dado. E está dizendo que a força é igual ao peso, né? Que a força está ligada a uma massa que é aplicada uma força gravitacional, a gravidade do planeta, ela faz com que esse corpo fique em equilíbrio no planeta, então está dizendo que força e peso são iguais. A fórmula para esse cálculo está dizendo que o campo gravitacional é igual à massa do planeta vezes a massa do corpo, dividida pelo raio ao quadrado. Se força é igual a peso, então a fórmula da força, qual que é? Massa vezes aceleração gravitacional. Então, são duas equaçõezinhas aqui, uma de peso e outra de força. Então, a intensidade do campo gravitacional, ou a aceleração da gravidade, é dada por essa fórmula aqui. Aí nós resumimos essa fórmula aqui em uma só. Ficou que a aceleração gravitacional é igual a G maiúsculo vezes M maiúsculo, que é a gravidade do planeta, vezes a massa do planeta, dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Como o raio é igual à distância, então, e a distância aqui vai ser dada pela altura, então está aqui escrito, ó, caso o corpo esteja a uma altura h em relação à superfície do planeta, a distância d passará para r mais h. Ao invés de r mais d, vai ficar r mais h. Por quê? Porque a distância está na vertical, é uma altura. E a aceleração gravitacional é modificada, né? Então, a aceleração gravitacional vai ser assim, ó, g vezes h, aceleração gravitacional vezes a distância, que é igual a gravidade do planeta, vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta, mais a altura ao quadrado. Tudo isso vai ser o seguinte. Então, se nós está dizendo aqui, ó, note que para H, quando a altura for menor que o raio, ou seja, quando a altura for pequena, a intensidade do campo gravitacional é praticamente constante, não vai mudar. Então, fica assim, ó, a aceleração gravitacional, que é G vezes H, é semelhante, né, aproximado à gravidade do planeta.
Aí nós vamos mostrar essa certeza aí de distância e para a gravidade. Então, aqui está dizendo que eu vou mostrar uma tabela com valores de variações de aceleração gravitacional terrestre com a altitude. Então, a altitude está em quilômetros e a aceleração gravitacional em metros por segundo. Quanto mais longe, menor será a aceleração gravitacional. Quando for zero, quando estiver bem próximo, ou estiver ligado diretamente à superfície do planeta, quando for 0 quilômetros, a aceleração gravitacional da Terra é 9,81, ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se for de 1 quilômetro aqui, ó, de 1.000 quilômetros, quer dizer, se for de 1.000 quilômetros, essa altura, essa distância, a aceleração diminui, tá vendo? 7,33. Se for de 2.000, dobrou aqui, a aceleração diminuiu também, 5,68. E conforme vai aumentando a altitude, a aceleração vai diminuindo. Aí o que nós vamos concluir com isso? Que com base na tabela, nessa tabela que nós mostramos aqui, nós vamos mostrar o comportamento da aceleração gravitacional em relação a uma determinada altura da superfície através do gráfico a seguir. Ó, então, eu tenho aqui uma tabela mostrando a aceleração gravitacional e as altitudes. E aqui eu tenho a altitude na horizontal e a aceleração na vertical. Então, para zero, está lá em cima, conforme vai aumentando, a aceleração vai diminuindo. Então, começa por aqui, no zero, aceleração 9,8, praticamente 10, tá? E aí, conforme a altura vai aumentando, esse gráfico está meio estranho, assim, parece que está diminuindo, mas não é, está aumentando. Os números da altitude estão aqui na vertical, tá? Na horizontal, desculpa. Enquanto que o número que corresponde à aceleração está na vertical. Então, para zero é 10, e aí para 2 vai diminuindo, para 4 vai diminuindo, e assim sucessivamente. Para 4 é 3,7, para 2 é 5,68, e assim sucessivamente diminuindo conforme a altura em relação à superfície do planeta. Nesse slide, nós vamos mostrar quando se leva em conta, antes ela não levava em conta a rotação, agora, quando se leva em conta a rotação da Terra, o peso só coincide com a força gravitacional nos polos, só aqui que vai ser igual. Nas outras regiões mais abaixo aqui, mais próximos da linha do Equador, nós não vamos ter esse campo gravitacional coincidindo, tá? Só nos polos. E aí nós vamos ter uma força chamada força centrípeta, porque vai girar essa força. Agora nós vamos ver uma tabela mostrando a intensidade do campo gravitacional em função da latitude. E está pedindo para nós observarmos que a variação é de, no máximo, 0,5%. Então, está aqui, ó, as latitudes em graus, né? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, até 90 graus, e a aceleração. Ela vai diminuindo pouco a pouco. Aqui nós temos as fórmulas e a nossa aula vai até aqui. Depois eu vou postar, depois dessa aula, eu vou postar um videozinho lá para vocês, só com exercícios, para vocês se familiarizarem, para a gente poder colocar atividade com cálculos para vocês. Por enquanto, não vai ter atividade com cálculos,
Só depois que eu postar o vídeo da aula explicando como que se calcula. Então, esse exemplo diz assim, que a intensidade do campo gravitacional na superfície do planeta MM, não é a Terra, o planeta MM, é G. Essa é a aceleração, é o campo gravitacional, G. Calcule a altura na qual a intensidade do campo corresponda a 25% da intensidade inicial, considerando apenas a altura acima da superfície. Então, eu tenho duas fórmulas aqui. A primeira fórmula está falando sobre o campo gravitacional, né, que diz que G é igual ao campo gravitacional vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta. E a segunda diz que, se nós estamos falando de 25% de intensidade, nós estamos falando de 1/4. Então, fica G sobre 4, tá? 1/4, 1 sobre 4, se dividir 1 por 4, nós vamos ter 0,25, multiplicando por 100, 25%. Então, chegando nessa conclusão, nós vamos colocar G sobre 4 igual a G vezes massa do planeta, dividido pelo raio do planeta, mais a altura ou a distância elevada ao quadrado. Então, fórmula 1, e essa aqui é a fórmula 2. Duas formulazinhas para trabalhar nesse exercício. Aí nós vamos dividir as duas equações. A equação 1 vai ser dividida pela equação 2, para isolar o valor da altura. Então, nós vemos aqui que a primeira equação está dividindo a segunda. Então, G é igual a G vezes M dividido por R ao quadrado, e dividindo G sobre 4, multiplicado por G maiúsculo, M maiúsculo, vezes M maiúsculo, dividido por R mais H ao quadrado. Então, estou dividindo a primeira fórmula pela segunda fórmula. Fazendo a regrinha de 3, nós vamos ver que G maiúsculo e M anulam, um anula o outro. O que sobra aqui? 4, né? Isola o 4, que é o valor desse campo gravitacional, dessa força, dessa intensidade do campo, que é de 25%, isola o 4, fica igual a R mais H ao quadrado, dividido por R ao quadrado. R, que é o raio, mais a distância, que é H ao quadrado, dividido por raio ao quadrado. Nós temos uma operação matemática aqui, que é a potenciação. O contrário da potenciação é a radiciação. Então, nós vamos inverter essa operação matemática e colocar tudo no radical. Então, vai ficar raiz quadrada de 4 igual a raiz quadrada de raio mais altura ao quadrado, dividido por raio ao quadrado. O que nós vamos ter com isso? Raiz de 4 igual a 2. 2 igual raiz quadrada de R ao quadrado, R. Raiz quadrada de H ao quadrado, H. E raiz quadrada de R ao quadrado, R. Então, tiramos tudo do radical e tiramos os índices, os expoentes, onde tinha expoente. Então, ficou R mais H, isolado aqui, e fizemos uma regrinha de 3. 2 multiplicou R, e R mais H multiplicou 1, que está embaixo do 2. Então, ficou aqui, R mais H igual a 2R. Implica que H é igual a R. Tá? Então, nós estamos dizendo que a altura ou a distância é igual ao raio, nesse caso desse exemplo. Então, a conclusão está dizendo assim, que a intensidade do campo gravitacional ficará reduzida a 25% do seu valor original quando a altura atingida for igual ao raio do planeta. Quando a distância for igual ao raio, então a intensidade do campo gravitacional vai ficar reduzida, ao invés de 100%,
vai ficar reduzida a 25%, conforme disse o enunciado do exercício, tá? Então, é só um exemplo de como nós vamos utilizar esses cálculos nessa primeira aula, nessa primeira atividade. Nós não vamos trabalhar com esses cálculos, nós vamos trabalhar apenas com perguntas e respostas para vocês sobre essa aula, e na próxima aula que nós tivermos, depois que eu postar o vídeo com os exercícios para vocês, explicando passo a passo, sem esses quadros, mostrando letra a letra, como é que vai montar a fórmula e como é que se monta a fórmula, aí eu posto exercícios para vocês fazerem os cálculos no geral. Tá bom, pessoal? Então, a nossa aula termina por aqui. Eu vou só fazer a chamada. Só um minutinho que a gente já completa a chamada aqui. Pronto. Pessoal, eu queria saber de vocês, agora terminando a aula, como é que tá? Se vocês estão entendendo, vocês sabem que qualquer dúvida que tivesse, pode parar e perguntar, né? Eu vejo que está todo mundo aí com o microfone fechado, que quase ninguém pergunta nada, e a gente fica, assim, em dúvida, né, do que está acontecendo, se vocês estão entendendo de verdade, se não estão, e tenham, tenham assim, a liberdade de perguntar o momento que vocês quiserem sobre o que está acontecendo, sobre o que o professor está falando, né? Se não entendeu, pergunta,